Uma mulher chamada Nell se encontra em um quarto estranho sem saída. Após várias tentativas de encontrar uma saída, ela dispara um alarme que pode colocá-la em sério perigo. Algumas horas antes, Nell acorda no meio de uma sala fechada. Olhando ao redor, ela percebe que está sozinha em uma sala onde uma enorme porta de metal foi trancada. Enquanto ainda se esforça para ver se a porta pode ser aberta, ela ouve o som de um relógio de LED dentro da sala. O relógio começa a contagem regressiva a partir do 0 e ela parece confusa com o que está acontecendo. No entanto, ela desvia o olhar quando vê uma corda vermelha no canto da sala. Quando ela alcança, encontra seu celular enterrado sob a corda. Ela o coloca imediatamente e tenta ligar para o 911, mas não há sinal. Isso a deixa frustrada, especialmente porque ela não consegue se lembrar de como entrou no quarto. Ao ver que está no quarto 9, ela começa a se perguntar se há outros quartos. Enquanto caminha pela sala, Nell vê uma pequena janela no teto com uma vista panorâmica da claraboia. A janela tem uma pequena trava presa, então Nell pula para tentar agarrá-la. No entanto, o teto é muito alto e ela não consegue alcançá-la. Por fim, ela fica frustrada e grita de irritação. De repente, a luz da sala fica verde e Nell imediatamente se sente assustada porque não sabe o que está acontecendo. Ela pergunta se há alguém por perto, mas não obtém resposta. Por fim, ela olha as fotos em seu celular. Ela vê algumas fotos do oceano e uma foto de uma pessoa que ela parece se lembrar como Dawn. Enquanto olha as fotos, ela começa a recitar um poema para se acalmar. Pouco depois, ela coloca o celular no chão e finge falar com Dawn, antes de jogar o sapato na janela novamente. Infelizmente, o sapato não quebra a janela e isso enfurece Nell. Ela joga o telefone fora, mas ele acaba dentro do quadro negro usado para indicar o número 9 em seu quarto. Ao ver que há um amassado no quadro negro, Nell verifica se há algo por trás dele, mas fica desapontada, pois acaba sendo apenas um beco sem saída. Enquanto ela parece preocupada e se esforça para decidir o que fazer, o relógio de LED marca 15 minutos e a luz da sala se apaga. Nell parece assustada e começa a recitar seu poema calmante quando ouve a porta se abrir. Logo depois, a luz volta a se acender, mas ela ainda é a única pessoa dentro da sala. No entanto, ela se aproxima da porta para ver se consegue abri-la. Felizmente, ela consegue abrir a porta, mas só encontra uma parede de tijolos atrás dela. Nesse momento, o relógio de LED começa a funcionar novamente, mas dessa vez inicia uma contagem regressiva de 45 minutos. Como Nell ainda não entende o que está acontecendo, ela grita novamente e a luz verde se acende. De repente, ela ouve uma voz vinda do poço de ventilação da sala. Isso a surpreende e, quando ela pergunta se há alguém lá, ouve a voz novamente. Acontece que há um garoto que foi enjaulado em outro quarto pequeno ao lado do de Nell. Ela começa a lhe fazer perguntas sobre o quarto e se ele sabe alguma coisa sobre as pessoas que os mantinham enjaulados. No entanto, o garoto parece ser bastante enigmático em suas respostas. Nell não o entende, mas continua tentando obter informações úteis dele. Para convencê-lo a confiar nela, ela lhe diz seu nome e ele também diz que seu nome é Travis. Enquanto ela continua falando, Travis lhe pergunta se ela está bem. Nell não entende porque ele pergunta, mas ele responde que é uma pergunta educada. Ela responde que não está se sentindo à vontade. Pouco tempo depois, Travis menciona a pequena janela no topo. Nell sugere escalá-la, mas ele diz que isso não funcionaria. Apesar disso, Nell diz que tentará mesmo assim. Ele dá um nó e consegue se prender ao trinco. No entanto, ao subir pela corda, ele cai e desmaia. Depois de um tempo, ela acorda e percebe que um de seus braços está deslocado. Travis lhe diz para bater contra uma parede para consertá-lo, mas ela parece relutante. No entanto, ela acaba fazendo isso e se sente aliviada. Ela então pergunta o que acontecerá depois que a contagem regressiva chegar a 0. Ele responde que as luzes se apagarão e Nell pergunta por que ele sabe tanto. Ele responde que ela adivinhou porque foi isso que aconteceu antes, quando o relógio chegou a 15 minutos. Ele também menciona que ele e Nell devem trabalhar juntos para encontrar uma maneira de escapar. Enquanto conversam, um homem chamado Edgar parece estar observando-os de dentro de uma sala de observação. Pouco tempo depois, Travis pergunta a Nell se ela acha que merece estar naquela sala. Ela diz que não pode responder à pergunta, mas Travis diz que acha que merece estar na sala. A garota pergunta por que ele diria tal coisa, e ele responde que decepcionou seus entes queridos. Pouco tempo depois, Nell ouve Travis gritando e pede a alguém que o deixe em paz. Ela se aproxima imediatamente para ver como ele está aí. Quando grita para que ele lhe diga o que está acontecendo, a luz verde se acende novamente. Os gritos de Travis terminam e Nell se pergunta o que aconteceu com ele. Depois de um tempo, ela o ouve novamente, mas dessa vez ele parece mais calmo. Ele lhe diz que um homem entrou em seu quarto para tratá-lo. Nell não sabe o que isso significa, mas Travis também diz que o homem disse que o ajudaria a sair do quarto. Nell fica confusa, mas depois diz a Travis que vai elaborar um plano para tirá-los de lá. Enquanto Travis diz que quer dormir, Nell o aconselha a não fazer isso.
Nell verifica o quarto e começa a se perguntar como o homem entrou no quarto de Travis. Ela volta para verificar o buraco no quadro de números e encontra um cabo elétrico lá. Enquanto tenta descobrir onde o cabo está conectado, Travis lhe pergunta se ela realmente achava que tinha sido ele quem a colocou no quarto. Ela responde que, a princípio, foi ele, mas que agora ele acha que eles devem se ajudar mutuamente. Enquanto fala, ela percebe que há algo sob a pele de seu braço. Travis diz que também percebe isso, mas ressalta que o dele está na perna. Nell percebe que o tempo está se esgotando antes que a luz se apague novamente. Ele olha para o duto de ventilação e percebe que ele pode ser desparafusado. Ela então pega o parafuso quebrado e o usa com sucesso para abrir o duto de ventilação do seu lado. Ela parece satisfeita e imediatamente diz a Travis para fazer a mesma coisa com seu parafuso quebrado. Ao fazer isso, ele reclama da dificuldade, mas Nell continua a incentivá-lo a fazer isso o mais rápido possível. Nesse momento, ele decide verificar o cabo elétrico do quadro de números. Ela puxa o cabo muito longo e vê que ele está conectado a uma câmera escondida. Ela fica chocada e conta a Travis, que, no entanto, não diz nada. Depois de destruir a câmera, Nell decide passar pela saída de ar para ver se consegue chegar ao quarto de Travis. Infelizmente, ela não consegue entrar, então decide deslocar o braço novamente. Sem hesitar, ela desloca o braço e finalmente entra no respiradouro. No entanto, ele não consegue ir muito longe antes que um alarme alto seja disparado. Ela retorna rapidamente ao quarto e vê que a cor da luz ficou amarela. Depois de ajustar o braço novamente, ela rasga a pele da parte superior do braço, onde encontra um chip. Nesse momento, Travis a informa que quase removeu todos os parafusos da saída do duto. Com pouco tempo de sobra, Nell o incentiva a se apressar, mas ele parece genuinamente assustado. Quando ele finalmente consegue abrir o duto, a contagem regressiva chega a 0 e a sala fica escura novamente. Quando as luzes voltam a se acender, Nell percebe que não consegue mais ouvir Travis. Antes que ela possa se dar conta do que está acontecendo, uma luz vermelha aparece em uma pequena abertura na porta. Ao entrar, Nell saca uma arma e a fumaça começa a entrar na sala. Quando ela atira na janela, a luz do cômodo fica vermelha, mas, a princípio, nada parece acontecer. Por fim, porém, a janela se estilhaça e Nell fica feliz por finalmente ver uma saída. Mais tarde, Nell usa sua corda para subir no telhado, enquanto Edgar a observa. Nell então chega a uma sala com telas que mostram a palavra End. Por um momento, ela parece confusa, mas logo depois passa por uma porta para ver onde está. Enquanto isso, ela se depara com a janela do quarto de Travis. Ela testemunha a frustração do último enquanto ele tenta atirar em si mesmo com a arma que lhe foi entregue. Nell tenta dizer a ele para atirar em outro lugar, mas Travis não a ouve e acaba se matando. Enquanto isso acontece, Edgar sai de seu escritório e se dirige à janela do quarto de Travis. Isso força Nell a se esconder e, enquanto Edgar verifica Travis, Nell foge e descobre que está em um lugar que parece um laboratório. Enquanto caminha, ele vê um comercial de TV no qual Travis fala sobre uma empresa chamada Chrysalis Robotics System. No comercial, Travis fala sobre como a empresa está criando robôs que podem exercer diferentes profissões. Ele também acrescenta que a empresa quer criar robôs que se comportem como humanos, a ponto de ninguém conseguir distingui-los. O comercial continua passando várias vezes e Nell, frustrada, quebra o aparelho de TV. No caminho para a saída, ela vê um retrato de Dawn, que acaba sendo a diretora da Chrysalis Robotics System. Isso a leva a se perguntar o que realmente está acontecendo e como ela conheceu Dawn. Antes que possa pensar mais, ela vê um robô que se parece com ela e mostra as instalações a alguns visitantes. Quando eles passam por ela, Edgar aparece pelas costas de Nell e ela imediatamente aponta uma arma para ele. De repente, isso desencadeia uma memória na qual a mulher percebe que foi Edgar quem colocou um chip dentro dela. Em uma tentativa de atirar nele, a arma falha. Antes que ela possa escapar, Edgar usa seu controle remoto para detê-la e desligá-la. Quando acorda, ela se vê sentada ao lado de uma praia. Enquanto aprecia a paisagem, Edgar chega. Ele então diz que, embora a praia tenha sido projetada para testes de robôs, ele gosta de vir e se divertir de vez em quando. Ele então diz a ela que fará algumas perguntas sobre sua experiência na sala fechada, que ele chama de barril. Ela pergunta quem ele, e ele apenas diz seu nome. Ele então pergunta se ela já se sentiu estressada no barril e ela diz que sim. Ele também pergunta se ela sentiu a necessidade de se preocupar com o bem-estar de Travis. Ela se pergunta por que ele perguntou, mas ele continua com as perguntas e lhe pergunta o que ela fez primeiro depois de sair da sala. Enquanto ela tenta se lembrar, ele lhe diz que ela foi procurar Travis para ver se poderia salvá-lo. Em seguida, ele lhe diz que o processo deveria ajudá-la a aprender a cuidar de Travis e que, como ela conseguiu, isso significa que ela superou o processo. Finalmente, ele diz a ela para se concentrar em suas perguntas e pergunta se ela já se sentiu como um ser humano. Nell parece confusa e diz que o que aconteceu com Travis foi injusto. Edgar parece não se importar e pergunta se ela já ensaiou.
Ele também lhe diz que, se ela não responder às suas perguntas, ele terá de testá-la novamente, como fez com Travis. Apesar disso, Nell ainda não lhe responde e ele, cansado, diz que está indo para casa para encontrar seus filhos. Mais tarde, ele deixa a instalação em sua van e Nell é vista dormindo dentro do barril novamente. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.